De volta com o bloco, nós discutimos aqui no intervalo comercial do quanto é importante essa questão da discussão da reforma da Previdência, até porque nós somos um município pequeno, somos de uma região de vários municípios pequenos, onde a Previdência Social é, se não o maior, é um dos maiores pagadores, é uma das maiores folhas de pagamento dentro do nosso município. Municípios como o nosso, numa região da nossa região carbonífera, eles têm o perfil de ter muito aposentado. E se o governo dificulta esta relação com o aposentado, onde ele tira alguns reais de um ou de outro, ou diminui o salário, tudo isso é dinheiro que deixa de vir para o nosso comércio local, é dinheiro que deixa de vir para o nosso desenvolvimento. Infelizmente, nós somos dependentes da questão da folha de pagamento do INSS. A gente observa isso pelo comércio da cidade. O comércio tem dinheiro naqueles dias que os aposentados estão recebendo, enquanto está pagando folha de pagamento, vai terminando aqueles pagamentos de aposentado, começa a diminuir o movimento do comércio. Sem falar que aquilo é uma folha certa, que todo mês entra o dinheiro na conta da pessoa e ela vai gastar com a sua subsistência. Isso acaba acontecendo que a distribuição de renda, de dinheiro no município pequeno acaba ficando prejudicado, levando a N situações do comércio que vende menos, de empresa que fecha, gera desemprego, gera insegurança. Então é um assunto extremamente pertinente, tem que estar na boca de todo mundo, tem que estar na pauta de todos os lugares de discussão da reforma da Previdência. Mas aí entra também a questão dessa dependência ser um problema também, não é do governo que tem agora, é de uma série de governos que passaram, não só pelo município, mas por toda a região, da falta de investimento. Nós somos uma região dependente, a gente tem uma economia muito pouco diversificada, a gente é muito dependente de poucas coisas, não temos muitas alternativas. Na verdade não se buscou opções alternativas, né, para geração de emprego e renda. Por exemplo, hoje a gente tem aí muitas pessoas com poder aquisitivo um pouco mais alto que estão indo embora ou estão levando a família para morar fora. A gente tem aí diversos exemplos de pessoas conhecidas, amigos da gente, que já levaram a família para morar fora e continua aqui ainda por um determinado período. Porque tem uma ligação ainda. Exatamente, com a ligação. Mas isso é preocupante. Por exemplo, hoje eu acredito que o maior movimentador financeiro na cidade ainda seja o INSS. Posso até estar equivocado com isso, mas se for colocar em proporções, eu acredito que ainda seja. Né? Mas eu acredito que ainda é. Eu acredito que ainda é. Acho que a maioria dos pequenos municípios da região, da nossa região carbonífera, o maior pagador de folha de pagamento é o INSS. E como a gente comentava aqui, no intervalo, por exemplo, quem gasta aqui, quem fomenta o mercado local? É aquele que ganha menos. É o que ganha menos. Como foi bem colocado aqui, o camarada que tem uma condição um pouquinho maior, ele quer passear, ele quer ir no shopping, ele quer levar a família no zoológico, enfim, ele acaba saindo fora e gastando fora. E muitas vezes acontece, o comerciante acaba ficando apertado, ele não consegue uma oferta que seja o suficiente para segurar essa pessoa a consumir na nossa cidade. Exatamente. É o dilema de toda cidade pequena, né? Ela não consegue atrair para o seu comércio o comprador, porque ela não tem produto para ofertar, porque se ela botar o produto para ofertar, não tem demanda suficiente, acaba sendo que o custo de manutenção da produto da prateleira superando qualquer possibilidade de compra, e acaba hoje ainda com a internet, o camarada vai para a internet, pesquisa preço, verifica, em tal lugar esse produto está custando a metade do que aqui na minha cidade oferece. Só que esse lugar vende para o Brasil todo, ele tem uma oferta de produto imensa, está num outro centro, com outra realidade. E acaba, às vezes, querendo comparar com o pequeno comércio da pequena cidade, que não tem essa prospecção toda de venda, e acaba mais uma vez. Acaba que a gente tem que acabar, em meio à crise, achar uma forma de superar. Há mais ou menos aí uns 8 anos atrás, mais ou menos, preocupado com isso, no meu ramo de trabalho ali, né, de telefonia, de assistência técnica, nós montamos uma espécie de uma cooperativa, onde a gente começou a cadastrar pequenas lojas do interior todo do Rio Grande do Sul,
para montamos uma sede, essa sede faz o pedido, grande pedido, entendeu? Para as marcas, enfim, a gente numa grande escala e a gente consegue distribuir para os nossos associados com um valor, com condições de concorrer com os grandes centros. E uma coisa que ela é bacana, até vou dar uma pincelada no assunto, como é que a gente montou isso? A gente montou uma estrutura, um número X de funcionários, as pessoas estão ali, por exemplo, nós aqui todos, cada um tem uma loja. Aí é o seguinte, eu faço o meu pedido, tu faz o teu pedido, o Cebolinha faz o pedido dele. O pedido ele só é de fato efetivado a partir do momento que cada um de nós fazer o depósito. Chegou no último dia do depósito do meu pedido, eu não paguei, eu não entro na rodada, minha mercadoria não vai chegar. Ou seja, inadimplência zero, prejuízo zero, todo mundo conseguindo ter um produto bom, de qualidade, com um preço acessível, né? É quase uma distribuidora. Esse exemplo que eu dei aí são as lutas pela sobrevivência que a classe empresarial de pequena cidade encontra a todo momento. É bem verdade, eu acredito que também quem mora em grandes cidades, em grandes centros, a classe comerciante e de empresário tem as suas dificuldades, mas nós do interior, nós da pequena cidade, temos isso multiplicado, porque nós temos um universo de consumo bastante reduzido e o custo para acessar os nossos produtos acabam sendo mais alto. Aí nós conversávamos no outro programa a respeito das rodovias, da infraestrutura. O nosso país nos oferece uma carta bastante diversificada de impostos a serem pagos, de obrigações a serem colocadas mensalmente na mesa, porém a questão de infraestrutura ela é ínfima. Quando tu precisa de estrada, tu não tem. Quando tu precisa de hospital, tu não tem. Quando tu precisa de segurança pública, ela é insuficiente. E isso acaba virando um custo. Isso acaba inviabilizando, muitas vezes, o pequeno negócio nos municípios menores. Então, assim, a gente vai vendo que tudo depende, é uma cadeia, que uma coisa depende de outra, e tudo vai desembocar no mesmo lugar, no governo, que acaba sempre gastando mais do que deve, gastando mais do que arrecada e distribuindo a sua conta. O rateio da conta daquilo que faltou não fica para quem está no governo. O rateio da conta do que faltou fica para o contribuinte. Seja ele assalariado, através de uma questão de contribuição, seja através da tabela do imposto de renda, que durante anos ela não tem um reajuste adequado, seja através da tributação e do imposto que o pequeno comerciante paga, e a gente vai ficando sempre discutindo essas coisas, o tempo vai passando, os anos vão se passando, e o governo sempre sobrevivendo através das nossas contribuições, e a gente de bandeira na mão com a esperança de que um dia isso mude. É cansativo, às vezes, falar nisso aí, e é uma redundância, a gente acaba sempre desembocando no mesmo lugar. Né? Essa função, assim, eu fico bastante preocupado quando as pessoas começam a falar, tô indo embora, né? Hoje a gente tem várias pessoas conhecidas fazendo o plano de ir embora. Tem um outro amigo meu, que um primo dele foi para Floripa aí há coisa de 2, 3 anos atrás. Ele faz Uber em Floripa, e fazendo Uber com carro alugado, em função já da manutenção do veículo, sobra para ele ali 2, 3 vezes mais do que ele recebia trabalhando aqui. Isso pagando o aluguel de um carro. Então, assim, ó, o que nós teria, nós que eu falo Butiá, a cidade, aqui a região, teria para oferecer que concorresse com isso? As pessoas vão pensar em ficar aqui, né? Pensar em ficar aqui, pensar Mas em... essa é a grande vantagem da questão do liberalismo, né? Que eu, de certa forma, defendo. Menos burocracia, essa desregulamentação, porque só falta daqui a pouco eles querem um sindicato dos motoristas do Uber. Já tem. Daqui a pouco vai ter. Não, já existe no Rio de Janeiro. Esse é o problema, porque isso vai burocratizar o serviço, vai tornar ele mais caro. Não, mas aí até eu vou te falar para ti. Olha só como é pertinente o assunto, né? No Rio de Janeiro, no ano passado, já existiu o primeiro sindicato de motorista de Uber. Na verdade não é de Uber, é motorista de aplicativo.
que são vários aplicativos. E aqui no Butiá, em particular, eu conversava ontem com um motorista de Uber, eles estão tendo um problema grave aqui com a prefeitura. A prefeitura quer que a Uber venha aqui para legalizar uma coisa que é o seguinte, o que acontece? O aplicativo está legalizado no Brasil, né? Se não tivesse legalizado no Brasil, toda essa luta que teve dos taxistas ali no início para derrubar, já não estariam mais operando. Se eles estão operando, existe uma determinação e essa determinação autoriza eles a trabalhar. Eu ainda não consegui entender e essa semana eu vou procurar aí me inteirar mais do assunto para saber o que está acontecendo em Butiá. Eu sei que tem algumas denúncias de motoristas de táxi que dizem que os motoristas de aplicativo não usam sempre o aplicativo, e daí já está errado. Aí está errado. Né? Por exemplo, se eu tenho Uber, eu tenho que trabalhar com o aplicativo. Eu não posso, por exemplo, aqui ó, o Marcelo me liga, opa, tudo bem, é do Uber, poderia me pegar aqui? Não, então liga para o táxi. Né? Mas fora isso, a questão do Uber trabalhar, eu acredito que o município não tenha poder, por exemplo, para barrar uma lei federal, algo que foi criado aí na esfera nacional, entendeu? Para operar. Por que só em Butiá? Os vários outros municípios, a gente lembra quando começou a função do Uber em Porto Alegre, dava aquelas brigas grandes ali de taxista, motorista de Uber, houve muita encrenca, eu acho que até morte andou acontecendo em função dessas brigas aí, mas hoje a gente vê que está controlado. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo e está controlado. O taxista ali não é todo. Taxista, eu estou falando agora dos grandes centros, das grandes cidades, eles conseguiram melhorar um pouco mais a qualidade do atendimento deles. Antigamente a gente sabe, né? Porto Alegre o atendimento era péssimo. Mas a concorrência faz com que isso aconteça. Faz com que o serviço melhora, o preço é menor, então esse tipo de... Vamos falar disso então no próximo intervalo, nosso tempo está estourado.